Prof, tem que ligar o microfone. Aí, mais uma vez agradecer a Thalita pela participação, um prazer enorme. Thalita, só para deixar aqui gravado, você autoriza a reprodução da imagem, a gravação? Claro, sem problemas. Todos os presentes também? Tá, vamos combinar, quando não estiver falando, a gente deixar sempre os microfones fechados para os alunos. Se quiser contar ACG, o pessoal do projeto, as meninas vão disponibilizar aqui nos comentários. Vamos combinar também das dúvidas, da gente colocar nos comentários também, e a Thalita no final responde. Tá bom? Então, olha, muito obrigada pela sua disponibilidade. Sei que não é fácil trabalhar ainda, tá aqui às 7 horas da noite, Faz parte. sorrindo, né? Como se fosse assim, acordei agora, estou bela. Então, assim, muito obrigada. Imagina. Pela participação, é um prazer enorme. Então, acho que nada melhor falar um pouco de você, né? Então, você se apresentar. Então, muito obrigada. Imagina. Eu que agradeço a oportunidade, a lembrança, né? Falar um pouquinho da minha história. Meu nome é Thalita Furtado, sou terapeuta ocupacional, formada pela UFRJ há 5 anos. Me formei em janeiro de 2015. Conheci a Tânia lá. Ótimos encontros, ótimas disciplinas, ótimas aventuras. Já falei em aula dela também. Eu iniciei a minha proximidade com a comunicação alternativa já na graduação, em mais ou menos no quinto período. A gente já começou a dar cursos de comunicação alternativa no que a gente chamava LIG, que era um laboratório pequenininho, com 10 ou 12 computadores, com 2 que não funcionava. E era bem legal, a gente conseguiu atingir um público bem alto. Eu estava revirando esse material nessas últimas semanas, e a gente atingiu um público de quase 200 pessoas, um laboratóriozinho desse tamanho. Nós dávamos cursos mensais e sobre várias ferramentas que eu vou abordar aqui com vocês também. E aí eu conheci a Tânia. Tânia também com essa proximidade toda com a tecnologia assistiva. A Tânia foi convidada para dar um curso para implementar a comunicação alternativa lá na Bahia. Não sei se ela já contou essa história para vocês, mas foi super divertido. Ela me chamou, eu topei na hora. Foi super legal, foi uma experiência única. Nós capacitamos professoras de universidade para desenvolver comunicação alternativa com seus alunos com necessidades especiais. Bom, desde então, venho trabalhando com idoso, com criança com paralisia cerebral, com outras alterações neurológicas, adultos com alterações neurológicas, sempre fazendo uso não só da comunicação alternativa, mas também muito da tecnologia assistiva. E eu preparei hoje um material, assim, eu procurei um pouco saber como era o público, então eu me preocupei em trazer algo que seja atingível para vocês, algo que seja acessível. Porque não adianta eu vir aqui e falar de um monte de coisa que a gente vai comprar, que vai ser $300, e a gente não vai conseguir comprar. A realidade é essa. O paciente nosso não vai conseguir comprar, a nossa instituição não vai conseguir comprar. Então, a gente tem que saber trabalhar com o que a gente tem na mão. Então, é isso que eu queria passar um pouquinho para vocês hoje. Então, eu fiz um breve resumo, conversei muito com a Tânia. O assunto é muito denso, então, assim, eu tava montando os slides, eu falava assim, caramba, tem que falar disso. Aí tem que falar disso. E quando eu via, tava gigante, eu falava assim, não, vou só dar uma pincelada. Então, assim, tentei colocar o principal, que eu acho que, assim, se lá atrás, eu na graduação tivesse me falado assim, olha, com isso, você faz recursos gratuitos, você consegue, você faz no seu computador, em casa, eu teria outro olhar, entendeu? Então, assim,
Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Vamos começar. Preparei um materialzinho aqui. Iniciar. Começou. Abrindo live. 31. Vamos lá para o começo. A gente estava fazendo uns testes aqui. Então, a gente intitulou as contribuições da comunicação alternativa na terapia ocupacional. Meu nome, o apoio aí da Tânia, sempre. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês, assim, afinal, gente, se alguém não estiver me ouvindo bem, minha voz cortar alguma coisa, liga o microfone e me fala, por favor, tá? Porque senão eu não vou saber. Afinal, o que é comunicação, né? Então, comunicação é tudo. Se a gente parar para pensar, eu tô aqui nesse exato momento, tô aqui morando em São Paulo, vocês estão aí em Santa Maria, podem ter mais pessoas em outros lugares e a gente está se comunicando. Comunicação é tudo. A gente faz isso, é tão inerente no nosso cotidiano que a gente nem percebe que a gente está fazendo. É quase como respirar, não é verdade? A gente está tão se comunicando o tempo inteiro que já tá no nosso DNA, a comunicação. Então, assim, Marchiori definiu a comunicação como um processo complexo e multidimensional, não é? Que todo ato apresenta uma forma específica. E a comunicação ela pode ser oral, corporal, sinalizada, expressiva, servindo para uma função, pedir algo para alguém, declarar, rejeitar. Então, ele declarou que pode-se dizer que a comunicação ela é algo essencial ao homem e também a condição de sua existência. Afinal, o que seria da gente se a gente não se comunicasse, né? E, de acordo com Valentim Soares, a comunicação ela é a forma que os seres humanos têm de interagir, conhecer o outro e trocar informações e conhecimentos. Transmitir pensamentos, sentimentos, ideias e sensações. Certo? Acho que quanto a isso, bem claro. Então, assim, a gente tem que pensar. Quando a gente se comunica? Onde? Por quê? Quando? O tempo inteiro, né, gente? Desde o momento que a gente acorda, que a gente dá bom dia para a mãe, ou para o marido, ou para o cachorro, que a gente vai e responde umas mensagens, a gente liga a TV, a gente recebe notícia, a gente recebe uma comunicação audiovisual. Onde? Em todos os contextos, em todas as esferas da nossa vida, certo? E por que a gente faz isso? Já parou para pensar? A gente nunca parou para pensar por que a gente se comunica. Alguém já parou para pensar? Então, assim, é uma coisa tão presente na nossa vida que a gente não consegue nem pensar por quê. É porque é o fundamental da vida. Assim como eu disse anteriormente, é basicamente como necessário como respirar e beber água. Então, afinal, aí a gente se depara, comunicação alternativa. O que seria isso, assim? O que é comunicação alternativa? Então, a comunicação alternativa, a primeira definição que eu gostaria de dar para vocês é que ela é a comunicação sem ser a falada. Ela é todo aquele tipo de comunicação sem ser a falada. Geralmente, a gente usa mais a falada no nosso dia a dia, né? Geralmente. Mas tem as pessoas típicas, não tô falando de indivíduos atípicos, que se comunicam mais. São mais tímidas, né? Gostam mais de mandar mensagem, gostam mais de mandar uma foto do café, do que tá fazendo, ao invés de fazer uma ligação. Eu, por exemplo, apesar de eu falar pra caramba, hoje em dia eu prefiro as mensagens de texto do que as ligações de voz. Então, isso é comunicação alternativa. A comunicação sem ser a falada. E como é que ela é, essa comunicação alternativa? É através de quê? Se ela não é falada, ela pode ser através de gestos, símbolos, imagens, palavras, fotos,
pictogramas, voz sintetizadas e pranchas. Um exemplo, essas mãozinhas aí que vocês estão vendo. Quando alguém aponta, a gente sabe exatamente. Se você vira para sua mãe e fala: mãe, cadê aquele negócio? Ela já olha com aquela cara de brava e você pensa: bronca, né? Não tô enxergando. E só aponta um dedinho. Ela precisou falar alguma coisa para mostrar onde tá e que ela ficou brava? Não, né? Ela usou uma comunicação gestual e apontou. As placas de trânsito. A gente não precisa ter carteira de habilitação para saber que ali é uma ciclovia, que o pedestre tem que andar à esquerda, que é um local onde passa ônibus, que tem que parar, que tem a prioridade é do pedestre, certo? A gente não precisa ter um conhecimento profundo, nem precisa estar escrito, para a gente saber que não pode fumar. Basta olhar essa plaquinha com o círculo vermelho, certo? Igual esse amigo aí embaixo, cheio dos gestos, das caras e bocas. A gente faz isso o tempo inteiro. Quem é que não tá com uma amiga, não pode falar, aconteceu alguma coisa e dá aquela olhada? Escutou um comentário, alguém falou alguma bobagem, a gente olha para aquela pessoa, para amiga, e diz assim, só faz aquela cara. Todo mundo já entendeu o que aconteceu, entendeu? Um exemplo, assim, bem forte é essa caveirinha com o ossinho cruzado. Se eu vejo isso, eu nem encosto no produto para começar, que eu sou medrosa. Então, assim, não precisa estar escrito que é um veneno, que é perigoso. Não precisa estar nada disso para gente saber que é uma substância inflamável, que é venenosa, que é perigosa. Correto? Não precisa ter nenhum texto, basta essa imagem que a gente olha e a gente já redobra o cuidado. Seguindo. Aí a gente pensa assim, aí você vira, tá, Thalita, mas meu paciente não tem condição motora para fazer gestos com as mãos. Ok. Meu paciente não tem controle dos músculos da face para fazer os gestos. Meu paciente não tem aquelas placas. Ok. Como é que a gente faz, então? A gente vai para a parte de prancha de comunicação alternativa. E se a gente digitar assim no Google, prancha de comunicação alternativa, vão vir milhares, milhões de resultados. Por quê? Porque existe uma infinidade de jeitos da gente fazer isso. O que eu quis trazer aqui para vocês são formas próximas à nossa realidade, entendeu? Então, assim, um modo da gente fazer um recurso de comunicação alternativa é usando recursos de baixa tecnologia. Por exemplo, aí embaixo, essa primeira aí do Giovanni. Um papelão, parece uma base de papelão, que botaram um feltro, né? Aquela coisa que fizeram, assim, bem improvisada, mas tá ali, tá funcional. Pegaram os símbolos de algum jeito, ou recortaram de algum lugar, ou imprimiram, né? Mas se imprimiu já também, já não é baixa tecnologia. A gente poderia ter usado o sim e não, feito mesmo a canetinha. Poderíamos ter feito os nossos cards. Beber, a gente poderia ter desenhado esse bonequinho, ou poderia ter ido o quê? Para uma revista. Vamos catar uma revista. Vamos ver onde tem figura. E sem o auxílio de um computador, eu ia escrever Giovanni em letras garrafais, ia colar na folha de ofício, depois ia colar num papelão para maior durabilidade do material, ia pegar o contact e ia passar, certo? Então, assim, estão ali os símbolos bem dispostos. Claro que, assim, isso não é uma comunicação universal. Pode ser que, assim, em algum contexto ele não consiga se comunicar, mas é a ferramenta que ele tem. Parece que ali é brincar, comer, escola, parece que é o contexto da escola. Então, assim, na teoria, é o recurso que conseguiram fazer para o Giovanni e essa imagem do Google, tá, gente? A maioria das imagens que eu peguei são do Google. Ele pegou e ele tá ali usando. Quando ele precisa dizer sim, ele pega o símbolo. Esse é um sistema de PECs, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais à frente.
E a gente tem também como usar objetos concretos e ou miniaturas. Por exemplo, se eu tenho uma criança e eu constato que ela tem cognitivo preservado, não apresenta alteração de cognitivo, nem grau de deficiência intelectual, e eu vejo que essa criança tem condições de escolher quando ela quer comer. Então, se na casa dela tem a panelinha, a comidinha, posso deixar a colherzinha. No primeiro momento, eu vou pegar e vou falar assim: olha, vamos supor que a minha criança seja Maria. Olha, Maria, você quer comer? Panelinha, vamos fazer comidinha. Quando você quiser comer, você pode mostrar para a mamãe a comidinha. Eu tenho um paciente que ele tem prancha, tem tudo, mas às vezes ele já tá com 7 anos, então assim, eu brinco que ele é um fofoqueiro. Então, assim, quando ele quer falar algo que tá além, assim, ele quer lembrar alguma coisa do final de semana e a mãe fica toda enrolada, aí ele vai, olha para um lado, olha para o outro. Mas se não tivesse a mãe, eu não conseguiria. Então, assim, um exemplo seria essa colherzinha. Se o meu paciente olhasse para essa colherzinha, eu ia falar as duas coisas para ele. Você quer comer ou você quer brincar? Quer comer? E aí ele me diria sim ou não. Quer brincar? Ele me diria sim ou não. Entendeu? Claro que assim, é importante avaliar a capacidade intelectual e cognitiva da criança, também motora, para saber se ela consegue dar sinal de sim e não, se ela consegue apontar, entendeu? Sempre avaliando. Tô focando mais hoje no recurso. Depois, se vocês tiverem perguntas, a gente pode pensar juntos, tá? Porque cada caso é um caso. Então, assim, o talherzinho e a panelinha poderia ser um objeto de miniatura para a criança indicar que ela quer comer, que ela tá com fome. Aí eu botei ali a galinha. Ah, Thalita, ela vai escolher a galinha para brincar? Poderia ser. Mas ela poderia escolher a galinha também para assistir o desenho. Eu poderia, se a criança tivesse a galinha pintadinha e a Peppa, e eu quisesse trabalhar a escolha entre dois objetos para ela escolher o vídeo que ela vai assistir, eu poderia colocar a galinha de um lado, a Peppa de outro. Um pouco afastado, tá, gente? E aí, uma distância de 2 palmos, mais ou menos. E aí eu colocaria. E aí, Maria, a gente vai ver vídeo agora da galinha ou da Peppa? E aí eu ia ver para onde ela ia olhar, certo? E isso uma criança que tem condições de sustentar o olhar, que não tem caso de nistagmo visual, tá bom? Vamos continuar. Essa é a parte de recursos de baixa tecnologia. Entrando na parte de recursos de alta tecnologia, como a gente faz? Temos aqui nosso amigo Word, que eu ia falar Google. Temos nosso amigo Word, que também é muito amigo do Google, e nós somos um trio parada dura, se a gente juntar e a gente quiser. Então, a gente pode simplesmente ir lá, abrir o Word. Quando a gente vai fazer uma prancha, a gente aconselha colocar a folha em modo paisagem, que é ela deitadinha, né? Que nem tá ali a prancha de brinquedos, a prancha de alfabeto, a prancha de sim, não. E aí a gente pode fazer os quadrantes, que nem tem na prancha de brinquedo, fazer uma tabelinha para colocar as letras, que nem tem na prancha de alfabeto, ou simplesmente botar sim e não, pegou uma imagem, pegou uma para cima, uma de cabeça para baixo e tá funcional. Já temos uma prancha de sim e não. Para o paciente que talvez não tenha um controle bom de cabeça a nível cervical para indicar o sim ou não. Então a gente pode ali fazer uma prancha de sim e não. Aí tem um ali, complete com má. Então, isso é um exemplo de atividade que a gente também usa, porque a gente também usa a comunicação alternativa como um recurso, uma ferramenta pedagógica, visando o desenvolvimento pedagógico e cognitivo da criança. Então, ele complete com má. Maionese, mala e mato. Eu poderia ter um cardzinho de má, botar um velcro ali, e a criança vai colocar má onde ela tem que colocar, certo? Tem um exemplozinho de atividade também para começar a clarear, para não ficar tão confuso. Uma prancha ali de alfabeto, os brinquedos,
que a gente pode trabalhar a escolha dos brinquedos com a criança. Aqui nós temos 9 células, não necessariamente tem que ser só 9 ou 9, poderia ser menos, poderia ser mais, poderia ser uma prancha com 2 células de opção, com 4, com 3, entendeu? Ou com 6, ou com 15. 15 não, melhor número par. Ou com 18, depende do nível cognitivo e intelectual desse paciente. E também motor, né? Para ver a condição de apontar, de indicar, de fazer essa escolha. Continuando. O Word, a gente faz um download gratuito também das imagens do Google. Uma coisa importante a gente sempre levar em conta é se essa imagem tem proximidade com o cotidiano da criança, né? Eu não vou pegar, por exemplo, a foto de um baralho de adulto para que a criança escolha que é o Uno dela. Não. A gente tem que colocar sempre o mais próximo possível, né? Continuando. Em recursos de alta tecnologia, eu queria também. Eu digo assim, por que eu botei acessível tanto para o Word quanto para o PowerPoint? Eu quis dizer acessibilidade financeira, da gente conseguir. Que nem eu falei para vocês lá atrás, eu queria focar em coisas que vocês vão ter aí, entendeu? Claro que assim, nem todo mundo tem o pacote Office. Eu entendo. Mas, assim, a grande maioria tem. É mais fácil ter um pacote Office do que um board maker da vida. Mas, enfim, o PowerPoint, ele também é uma excelente ferramenta de gerador de prancha de comunicação alternativa. Enquanto no Word a gente faz pranchas para serem impressas, no PowerPoint a gente pode também fazer pranchas dinâmicas. O que seriam pranchas dinâmicas? Eu tenho um exemplo à frente. Pranchas dinâmicas são aquelas pranchas que elas. Um exemplo seria causa e efeito. A gente clica numa coisa, numa atividade, em algum determinado lugar, e ela abre outra, entendeu? Então, assim, para o caso de uma criança, Thalita, mas é muito difícil a realidade de um paciente conseguir apertar um mouse. Ok, mas para isso também existem os acionadores. Eu não coloquei foto aqui, mas depois eu posso abrir para vocês. A gente pode fazer um acionador, que só com um clique a criança vai passando, entendeu? A criança, o adulto, enfim. Então, assim, por exemplo, aqui a gente tem uma prancha. Eu gosto muito de trabalhar com PowerPoint, que eu acho que ele é bom para você trabalhar com imagens. Ele é bom para você trabalhar com ferramenta de caixa de texto, trocar cor. Eu acho que ele é mais rápido, entendeu? Ele é menos complicado. Então, a gente tem uma prancha aqui do jogo Pizza Maluca. Não sei se vocês conhecem, um jogo comum que a gente tem que colocar os ingredientes na pizza. Então, temos lá as opções. Jogar dado, sim, não, escolher ingredientes. Tem a fotinha ali dos ingredientes da Pizza Maluca. E as opções da pizza. Uma prancha simples. Poderia ter mais? Poderia. O que teria mais numa outra prancha? Se a gente parar para pensar, o que teria que ter? Não quero parar, quero brincar mais, eu venci, eu perdi, estou triste, estou animado, entendeu? Uma mais relacionada a sentimentos e expectativas da criança diante do jogo, ou do adulto. Então, ali a gente poderia escolher. Aí teria que ter outra prancha também. Esse jogo, ele tem um combo de pranchas. Mas eu teria que ter uma prancha com todos os ingredientes, com a foto. O ovo, a cebola, o presunto, queijo, tomate, brócolis, ervilha, certo? Para que o paciente, o indivíduo, possa escolher o ingrediente que ele vai botar. Correto? Seguindo um pouquinho. Não. O ursinho Pooh ali, eu coloquei um exemplo. Um exemplo também, justamente de prancha dinâmica. Essa prancha do ursinho Pooh é bem legal, mas eu não coloquei o exemplo dessa, eu coloquei o exemplo de outro. Se vocês entrarem
e baixarem a historinha do Ursinho Pooh, não riam. É a minha voz. Isso era em 2013 ou 12, a gente não tinha a mesma tecnologia que a gente tem hoje. Então o microfone não era tão bom. Então não fica rindo. Poxa, a menina deu curso, tem essa voz chata, não fiquem rindo. Mas o quê? É uma historinha apresentando o ursinho da história e o ursinho, o urso da vida real, né? Para a gente trabalhar aspectos cognitivos com a criança, né? Então, assim, eu tenho uma atividade a seguir que ela tem áudio também, mas o áudio não tá entrando, o áudio só faz retorno para mim aqui, ele não faz retorno para vocês. Para vocês é só a gravação da tela mesmo. Mas vocês vão ver um pouquinho aí como funciona uma prancha dinâmica no PowerPoint. Então, à medida que a gente... Eu estou ouvindo a história, e à medida que vai passando, vão entrando momentos e a história vai continuando. Eu não sei assim, se vocês já tiveram, mas uma assistindo isso, conseguindo passar a sua historinha, é uma felicidade imensa, uma satisfação imensa da criança. Sem falar no envolvimento na terapia, nos aspectos cognitivos. Um pouquinho? Enfim, acabou a história do gatinho. E aí ela é toda de áudio, a história é toda narrada, fica o gatinho miando. Tô passando aqui. Vamos lá. Atividade feita por um aluno lá da UFRJ. Sim. Começando um pouquinho, queria falar um pouquinho o sistema de PECs. O sistema de PECs, ele é um dos sistemas mais antigos de comunicação alternativa. Tinha o BLIS também, mas o BLIS caiu, né? Não vingou, digamos, não permaneceu. Essa foto do menininho sentado ali, eu acredito que ele seja um menininho com autismo. Eu censurei o rostinho dele, porque se vocês quiserem tirar foto, mas essa imagem é do Google, mas o rostinho dele estava muito em evidência. Censurei aí pra gente, não tem nenhum problema. Então, é o sistema com figuras e símbolos soltos que a gente realiza por troca. A gente, quando quer, a gente entrega, e quando a gente precisa, a gente faz uma troca e entrega de símbolos. Ele tem seus símbolos e atualmente o PEX ele voltou com tudo, porque como a gente está tendo o boom do autismo, dos diagnósticos precoces, das identificações mesmo dos transtornos, né? Porque assim, falar que autismo existe há 5 anos é mentira. Sempre existiu, o que não era feito era o diagnóstico correto. Então, assim, ele tem tido muito resultado por conta, através da metodologia de análise do comportamento, que é a ABA. É bem legal. Continuando. Agora, seguindo a linha dos recursos de alta tecnologia, eu queria falar das ferramentas que não são tão acessíveis, que eu sei, assim, não é mais um Word, um PowerPoint, que praticamente quase todo mundo tem. Eu não gosto muito de falar coisas gerais, assim, todo mundo tem, porque eu sei que a realidade de cada um é diferente. A gente precisa atingir o máximo de público possível, então não dá para dizer que todo mundo tem.
Mas, assim, a maioria. Agora eu queria falar um pouquinho de ferramentas gratuitas com vocês, que seria o primeiro que eu coloquei aí é o Portal Arasaki. O Portal Arasaki é muito legal, eu conheço ele desde a graduação. Ele é um portal aragonês, que ele foi traduzido. Ele tem seu próprio banco de símbolos, pictogramas, figuras, muita coisa. Então, assim, às vezes você quer um símbolo para escovar os dentes, mas você não quer aquela imagem toda bagunçada do Google, você quer um símbolo bonitinho, tipo esse do cantinho direito aí. Um desse bem assim, bem neutro. Então, assim, você pode acessar o site. Vocês podem botar no Google, Portal Arasaki, com esses dois As. Podem anotar isso, tá, gente? E aí vocês vão lá, vocês podem. Ele tem seu próprio gerador de pranchas também. Então, se eu preciso de uma prancha de higiene pessoal, eu vou lá e faço 3 colunas, 2 linhas, simulo o tamanho da minha prancha, digito o título dela, vai ser higiene pessoal. Pum, tá pronta a tua prancha. E depois você vai lá, célula a célula, colocando os seus símbolos, entendeu? Só uma dica para quem quiser usar o portal Arasaki, ele foi traduzido, mas de vez em quando lançam coisas nele que ainda não estão traduzidas. Então, assim, por exemplo, tem algumas coisas, eu vou lembrar de um exemplo, acho que limão. Na época a gente não achava limão, não achava limão, a gente teve que digitar lima, aí a gente achou. Então, assim, tentem traduzir algumas palavras para o espanhol ou para o inglês para ver se vocês encontram. Mas, no geral, vocês conseguem muito símbolo lá, conseguem fazer a própria prancha lá, pranchas para serem impressas. E é bem legal. Continuando. Seguindo ferramentas gratuitas, eu queria falar sobre o Prancha Fácil. O Prancha Fácil a gente também consegue fazer download gratuito. Ele fica tipo um aplicativozinho no computador. Eu não sei nem se é tipo se é mesmo aplicativo, porque eu não entendo muito assim tecnologia no nome dessas ferramentas, mas assim, ele fica lá salvo, a gente faz o download e a gente fica lá. Aí a gente tem gratuitamente no nosso computador. Uma vez baixado, a gente vai ter para sempre. Então, como a gente começa a nossa prancha? A gente pode começar lá, criar projeto. Esse projeto, ele pode ser uma pasta com as pranchas. Então, a gente vai colocando. São pranchas também para serem impressas. Ele tem seu banco de símbolos. E também a gente pode... A gente vai lá, pode colocar tanto um símbolozinho em cima e outros embaixo, como a gente pode botar o título. E aí ele tem seu próprio banco de símbolos, mas ele também aceita importar símbolos para ele. Então, por exemplo, eu quero botar McDonald's, mas eu não achei McDonald's lá, mas eu quero botar exatamente, porque senão a criança, meu paciente não vai entender que esse sanduíche é McDonald's. Então, ele permite também importar essa imagem, tá bom? Eu não sei se vocês notaram até agora, a maioria das pranchas que eu tô mostrando para vocês, assim, elas estão todas em caixa alta, as letras. Então, assim, é sempre importante, por mais que a criança não leia, por mais que ela tenha um grau de deficiência intelectual que não permita ela ler, é importante a gente sempre colocar a parte escrita. Por quê? Porque ela vai se comunicar com alguém que provavelmente não vai entender o desenho. Então, essa pessoa pode ler, entendeu? Então, assim, por exemplo, aquele símbolo lá em cima do cai não cai. Tirar. Se você visse só aquele símbolo, você diria que aquilo é tirar? Ok, eu não diria. Pode ser uma coisa, assim, é relativo. Tem pessoas que entendem, tem pessoas que não. Então, assim, eu não diria que aquilo é tirar. Uma criança precisando, assim, tirar, tipo, apertando tirar. Pra eu tirar alguma coisa, sei lá, da cabeça dela. Um chapéu que tá incomodando. Ou uma calha que tá machucando. Eu não conseguiria entender. Mas tem o tirar ali. Opa, eu entendi. Então, é sempre importante a gente ter a legenda do símbolo e em caixa alta, tá bom? Continuando. Aí, centralizado, por favor.
Continuando no segmento das ferramentas gratuitas, a gente tem também o Picto4Me. O Picto4Me, se eu me lembro exatamente, porque ele tá no meu computador e meu computador deu pau. Eu tenho certeza, a gente consegue fazer o download dele gratuito. Ele também funciona como um gerador de prancha e ele usa os símbolos do BoardMaker. Eu acho que o Prancha Fácil é que não pode importar imagens. Não, pode sim, esse sapo não é dele. Pode importar imagens. E o Picto4Me também permite importar imagens. Então, por exemplo, uma prancha conhecendo as princesas. A gente foi lá no Google, pegou as princesas bonitinhas, do jeito que a gente queria. E subiu para o Picto4Me e conseguiu gerar a prancha que a gente queria, certo? Então, ele também é gratuito. Você pode digitar no Google que a gente faz o download na hora, tá bom? Entrando na parte de softwares pagos, eu queria falar um pouquinho dos que eu já tive contato, que é o Araboard. Ele é usado mais para tablet, iPad. A gente tem o BoardMaker, que é esse azulzinho aqui do cantinho, que geralmente as pessoas já ouviram falar, porque eu não sei em Santa Maria, mas no Rio de Janeiro teve um ano aí que com as salas de recursos para as crianças com necessidades especiais, criança com deficiência, PCD, as escolas receberam. Cada escola do estado recebeu o BoardMaker. Então, assim, a gente até fez umas capacitações também na época da graduação com o pessoal lá na FATEC, foi bem legal. O BoardMaker é muito bom, ele permite fazer pranchas interligadas também, pranchas para impressão. Ele tem muitos símbolos, os símbolos dele são muito bons, bem completos. Então, assim, às vezes para um verbo jogar, ele tem várias imagens para esse símbolo, para esse verbo, entendeu? A gente tem também o Overlay Maker, que ele é um gerador de colmeias para esses teclados IntelliCase, que a gente usa muito também. Tá um pouco mais antigo, mas já foi muito usado. Tem também o Comunicar com Símbolos, que a gente vai digitando a palavra e o símbolo vai aparecendo em cima, entendeu? A gente pode usar só para escrever, só no próprio recurso, ou também pode usar para imprimir. E tem também o Invento. O Invento também é bem legal. Eu acho ele um pouquinho mais complicado, mas ele também dá bastante recurso. Ele é esse que está no meio aí da primeira linha. Ele é o do meio, que tem aí o B, o D, que é uma atividade. Esses são softwares pagos. Relembrando, assim, que eu queria dizer para vocês, se a gente for procurar no mercado, existem N empresas de tecnologia assistiva que trabalham com a comunicação alternativa e que fazem esses produtos, fabricam esses produtos. Se a gente for procurar a nível de iOS e Android, também tem muita coisa nova aí sendo lançada que não dá nem pra gente acompanhar. E assim, só que nem todos são tão funcionais, nem todos são tão completos e nem todos vão ser tão específicos para o seu paciente. A questão é sempre avaliar. Então, assim, que nem plano terapêutico não tem receita de bolo, comunicação alternativa é assim, é um recurso individualizado. A única coisa eu acho que dá para aproveitar de um paciente para outro, que eu diria a prancha de alfabeto é de sim, não, porque o resto ela tem que ser toda personalizada mesmo, individualizada, levando em conta a rotina do paciente, as preferências de lazer, todo o perfil mesmo sociocultural desse paciente. E histórico, né? Materiais que a gente também usa muito para desenvolver a comunicação alternativa
São velcros, para quando a gente quer fazer algo removível. Tô controlando o horário, tá, gente? Eu tô acabando. Plastificadora, o plástico para plastificadora. E geralmente a gente também usa cartolina, contact, quando a gente precisa fazer algo mais engrossado. O que acontece? Quando a gente tem um recurso só em papel, ele molha, ele rasga, ele amassa. E quando a gente tem um paciente neurológico severo, vocês vão ver que amassa. Mete o mãozão, os movimentos às vezes são mais grosseiros. Então, às vezes, a gente precisa de uma base fixa, como um plano inclinado, entendeu? Para a gente colocar esse material. Não coloquei imagem disso tudo, que eu acho que vocês já devem ter visto isso aí com a Tânia em algum momento. Isso, lembrando, para mim, eu, Thalita, plastificadora é um material essencial. Mas eu vou dar um exemplo para vocês também, que quando eu não tinha uma plastificadora, eu me virei de outra forma. Quem se beneficia disso tudo, gente? Da comunicação alternativa, de todo esse investimento, toda essa elaboração nossa? É o paciente. É tudo pelo paciente. Então, assim, a gente pensa assim, é só criança, é só PC, ou SI, eu não sei a nomenclatura mais usada aí no Sul. É só adulto, é só idoso? Não, não é. É um paciente entubado, como é que ele vai falar? É uma criança com condições motoras severas, é uma criança com autismo, é uma criança com nível de deficiência intelectual leve, moderado ou grave, entendeu? E ela pode ser usada de várias formas. Tem a forma em prancha e papel, como vocês podem ver as duas figuras aí, eles estão usando um dispositivo de tecnologia, certo? Continuando. Retomando aí, quem se beneficia, o paciente. Queria mostrar para vocês uma experiência aí que eu tive. Não adiantava pegar coisas de agora, assim, porque eu queria mostrar uma coisa assim, bem assim, a gente fala que a Nutella é raiz, uma coisa bem raiz que eu fiz lá no início, assim que eu tinha me formado. Eu recebi um paciente com uma sequela neurológica bem grave, um tetraplégico. Ele tinha 52 anos, sofreu um AVC, um AVE hemorrágico, que acometeu os dois lados. Então, ele só tem pouquíssimos movimentos. Então, assim, quando ele chegou para mim, ele só tinha sinal de sim e não. O sim dele era até um movimento bem inadequado. Eu falei com ele que não dava, a gente tinha que trocar. E eu percebi que esse paciente tinha o cognitivo totalmente preservado. E a família dizia que ele tentava interagir, mas ele não conseguia. Ele foi um paciente que ele teve a traqueostomia expelida, ele não tinha condições de falar, ele não tinha condições nem de gestos faciais, e muito menos também corporais. Ele só conseguia mesmo fazer o sinal de sim e não para mim. Então, assim, o que eu fiz? Corri, peguei uma prancha de alfabeto, falei, vamos ver o que dá para fazer. Ali do lado não dá pra gente ver muito bem, mas tem assim, acertei, estou cansado, apagar e quero parar. Que a gente tem que sempre ter uma opção, quero parar. Imprimi lá onde eu trabalhava, colei nessa cartolina vermelha aí para dar contraste. Fundo e contraste é sempre importante também, tá, gente? A gente não vai fazer um fundo roxo com a letra preta, porque o paciente não vai enxergar, não vai adiantar e a gente vai ficar todo mundo chateado. Então, ali ele estava me falando que ele não esqueceu alguma coisa. Então, assim, esse foi um paciente que, assim, a família ficou super satisfeita. É um caso, assim, que eu sempre gosto de contar para as pessoas, que com tão pouco eu fiz tão muito. Entendeu? Então, assim, eu quis implementar outras pranchas depois, com frases mais pré-prontas, né? Tipo, eu quero e tal. Ele não se adaptou, ele não quis. Ele quis ficar sempre com a prancha de alfabeto. Queria só dividir um pouquinho essa experiência com vocês. Continuando. Dica de ouro, gente. Anota esse site, por favor. Não percam esse site. Divulguem. Esse é o nosso portal Assistiva, do curso de terapia ocupacional da UFRJ, elaborado pela FAPERJ, em parceria com a UFRJ, com a professora Miriam Pelosi também, colega da Tânia.
grandíssima também. Esse é um portal que nele tem muitas atividades, muitas pranchas prontas. É só imprimir, é só fazer download e imprimir. Tem prancha de todos esses dispositivos, softwares que a gente falou. Tem prancha do Word, do PowerPoint. E como vocês baixam? De graça. Gente, é de graça. O recurso está pronto. É só imprimir, plastificar e usar. Vocês vão clicar lá no cadastre-se, vão botar um e-mail, gerar uma senha, botar uma senha lá e pronto. Vocês estão cadastrados. Vocês vão sempre entrar, fazer login. Meu e-mail tá ali. Era até outro e-mail, perdi a senha, fiquei chateada. Vocês vão entrar em busca avançada e vão pesquisar a prancha que vocês querem. Alfabeto. Se vocês querem coisa para criança, digita só assim, criança, que vocês podem digitar por palavra-chave. É muito legal. Então, assim, carreguem esse portal assistiva no bolso para sempre. Thalita, Oi, você tá mostrando o portal assistiva? tá na tela dele. A gente não tá vendo. Mentira! Tá aqui o paciente só, parou nesse. Deixa eu Pelo passar. menos, eu não tô vendo. Alguém mais? Alguém tá vendo? Não, né? O que você tá vendo? Aê! Foi? Foi? Vê agora. Sim. Tua internet que tá lenta. Aí, foi, aí. Foi? Tá todo mundo vendo a tela, gente? Ó, falaram aqui sim. Falaram que sim, ótimo. Agora sim, isso. Então tá bom. Basicamente, sobre o portal é isso. Mas não se esqueçam dele. Eu apresento ele para todo mundo, a Tânia também. Ele é um portal gratuito. Às vezes, assim, aqui tem atividade, gente, de todo tipo, de autocuidado, de rotina hospitalar, atividades divulgadas, pedagógicas. Tem tudo que vocês puderem imaginar. Tudo e mais um pouco. Então, assim, quando a atividade é Word e PowerPoint, vocês podem fazer o download do arquivo original e ainda fazer alguma modificação se necessário. Então, assim, por exemplo, lá tá a rotina hospitalar. Tá uma figura que não tá de acordo, ou vocês querem trocar. Se é o Word, é só fazer o download e modificar. Se é, por exemplo, do BodyMaker, do Pictoform, de algum software que vocês não tenham, é só fazer o download de PDF e imprimir. E ser feliz, tá bom? Brincadeiras à parte, continuando. Uma notícia legal que eu queria dar para vocês a respeito da comunicação alternativa é que também nosso pessoal lá da UFRJ, vou sempre falar assim com muito carinho da UFRJ, me formei lá, amo aquilo lá, tava falando com a Tânia com muito saudosismo, a gente fez muita coisa legal lá, aprendi muita coisa legal lá. Então, assim, o pessoal agora, os residentes, os estagiários e o pessoal atual do projeto de comunicação alternativa desenvolveram um caderno. Isso são só exemplos, tá, gente? É gigante o material. Para pranchas de comunicação para pacientes com Covid internados no hospital universitário. Então, aí tem pranchas de perguntas, que o paciente pode fazer pergunta também. Quando vou ter alta, as limitações são reversíveis, que a gente também já tem estudos de sequelas de pacientes pós-Covid, né? Então, assim, eu tô pior, eu vou respirar sozinho, qual o tratamento? Últimos desejos, que a gente também trabalha nessa questão, assim, eu não sei se vocês já passaram pelas disciplinas que trabalham também esses processos de finitude, uma prancha de alfabeto, tem prancha de números também. Ali tem a opção também, tô cansado, fim da palavra. Então, assim, isso é um material desenvolvido pela terapia ocupacional, pelo pessoal lá da UFRJ, material super recente, é gigante, vocês podem entrar lá. A hora que vocês abrirem o portal, essa vai ser a primeira prancha que vai aparecer ali, vocês podem clicar. Claro, primeiro façam o cadastro, sem o cadastro não tem como acessar e fazer download. Não tem vírus, tá, gente? Pode fazer o download com segurança, despreocupado. E a primeira notícia vai ser essa: vocês podem fazer o download. Eu peguei só as principais aqui, porque se eu botasse aqui, nossa, ia dar 20 pranchas. É um caderno mesmo, para pacientes com Covid. Bom, é isso. Queria agradecer esse meu contato, meu e-mail. Qualquer coisa, podem mandar e-mail.
Se der, eu vou responder na hora, senão eu vou demorar uns diazinhos, mas eu respondo. Meu Instagram profissional, se vocês quiserem entrar lá, seguir para de vez em quando manter um contato, mandar um direct. Ai, Thalita, eu vi isso. Sem problemas, tá bom? Tô aqui à disposição. Sempre que der, eu vou responder. É isso, gente. Thalita, muito boas suas explicações. Só falando que eles ainda não tiveram nada sobre comunicação alternativa, pelo menos o pessoal do primeiro, segundo até o terceiro. Se alguém quiser anotar. Entendi. O pessoal dos primeiros períodos, né? Mas eles têm noção, né? Que a comunicação alternativa é uma área da tecnologia assistiva, né? Não sei. Entendi. Porque é a primeira vez que eu estou dando a disciplina de deficiência para eles. Indaiara, fala um pouco aí. Entendi. Vocês, como é que está a questão da noção sobre tecnologia assistiva relacionada à comunicação alternativa? A gente aprende sobre as diferentes formas de tecnologia assistiva na disciplina de tecnologias assistivas, né? Mas é algo bem superficial também, que é um conhecimento que realmente a gente tem que buscar além, durante e fora do período do curso, né? Mas é bastante superficial. Aí, comunicação alternativa, vocês veem também na disciplina, né, de TA? É mencionado, né? Sim, é mencionado. É porque, Thalita, eu acho que cada local tem um foco, né? Né? Cada grade é montada de um jeito, né? Cada grade é de um jeito. E a gente acabou, no período que eu tava lá, a gente estava muito focado nisso. A gente tinha o projeto também, eu Tô Brincando, que a gente fazia adaptações de brinquedos, do Pula Pirata, do Pizza Maluca, adaptações de brinquedos para crianças com deficiência. Então, assim, todo tipo de adaptação. Então, tinham as pranchas de comunicação alternativa como suporte. Tá tudo no portal. Se vocês quiserem acessar, enfatizei muito o portal, né? Eu sou muito apaixonada pelo portal. Eu coloquei nos comentários os links de alguns que você falou. Legal. Sabe? Isso. E aí tá ali o linkzinho nos comentários. Então, assim, só para os alunos da UFSM, eles tiveram aula comigo de fundamentos. Então, ainda não conhecem este lado meu. Não sabem o que estão perdendo, gente. Como assim? Não. Mas, assim, a partir de agora, desse ano, a gente começou a disciplina que chama deficiências. Você falou que engloba isso, né? Isso. E aí, eu ainda não ministrei, porque a gente começou as aulas em março, né? E aí, pronto. Começou março. Acho que nem começou, né? O pessoal não teve aula ainda. Bom, vamos ver aqui as perguntas. Eu já vi aqui, ó. Tá. Todos os profissionais podem trabalhar com comunicação alternativa e desenvolver? Então, vamos lá. É uma área multiprofissional. Eu esqueci de mencionar, tanto que no projeto a gente já teve fono trabalhando. O que acontece? Na área da saúde, às vezes está todo mundo fazendo a mesma coisa, mas cada um com seu objetivo, com exceto de treinamento de AVD, que é só do TO. Então, assim, a gente às vezes está trabalhando várias coisas em conjunto com profissionais, só que cada um com seu objetivo diferente, né? Então, assim, a questão é desenvolver. Desenvolver e trabalhar. Trabalhar, sim. Por que uma enfermeira não pode receber uma prancha que eu fiz, eu estar capacitando, que nem a gente fez, que nem eu mencionei? Professoras precisavam de capacitação para incluir seus alunos. Então, nós fomos lá para Jequié, 6 horas, né, Tânia? 6 horas de Salvador. Sim. E aí, capacitamos para eles desenvolverem comunicação. Então, assim, no que diz respeito à ética, eu acredito que sim.
Nada, nenhuma resolução que diga contra. Desenvolver é um pouquinho mais complicado, né? Desenvolver, pode até desenvolver. A questão é que, assim, o objetivo é, assim, é, tem que ter um curso, pelo menos, para você saber desenvolver, né? Senão, às vezes, a gente vai mais atrapalhar do que ajudar. Imagina a gente pegar um papel e lotar de coisa. E falar com o paciente, escolhe aí o que você quer. Imagina a agonia disso. Então, assim, é bom a gente ter um preparo, né? Entendeu? Uma capacitação. Mas assim, a gente não tem ainda nenhuma normativa que Não, fale que a comunicação alternativa é só do TO ou só do fono ou não. do profissional, né? É o Uhum. que você falou, é uma equipe que trabalha com isso, né? Cada E um. também desenvolve, né? Uhum. E a gente tem algumas divergências de algumas áreas, por exemplo, a fono, que alguns profissionais não gostam, né, da comunicação alternativa porque falam que pode, pode atrapalhar o indivíduo a Existe, falar. existe esse mito, mas a gente tem que quebrar, gente. Pelo contrário, quando a gente fala, por exemplo, a comunicação, a gente tem alternativa suplementar, né? Uhum. Então, ela é alternativa para as pessoas que não conseguem se comunicar e suplementar para aquelas que têm uma comunicação Reduzida. Exatamente. né? Então, há muitos, não só fono, dei um exemplo, mas tem muitos, inclusive terapeutas ocupacionais, que às vezes não gostam de utilizar com medo de limitar o paciente. Pelo contrário, né? Ela promove a independência. Autismo, né? Tem mães que falam, ah, não, mas se eu botar isso, ele nunca vai falar, ele sempre vai preferir escolher. Não, é justamente ao contrário. Quanto mais a gente dá estímulo a uma criança, a um adulto, a um idoso, mais a tendência é responder, não é? Então, a comunicação alternativa, ela também é um estímulo, entendeu? Isso, porque aí e ajuda também a ampliar, né, a gama de recursos que ele tem para se comunicar com os outros, né, com os indivíduos. Então, assim, é isso. A gente consegue trabalhar em diversas profissões a comunicação alternativa. Mas, como você falou, a pessoa ela tem que ter uma capacitação, pelo menos, porque quando trabalha-se com a comunicação alternativa, por exemplo, a gente tem aquela questão do código sim e não, né? O que seria o código sim e não? Como que eu vou me comunicar com o meu paciente? Como que ele vai saber o que seria um sim e um não? Como você colocou a mãozinha sim, a mãozinha para baixo, né? Então, quando a pessoa ela não tem uma capacitação para isso, ela não sabe e acha que a comunicação alternativa só é mostrar uma figura num cartazinho, né? Numa fichinha ou numa prancha, já é o suficiente, né? Então, não é assim. Tem todo como posso dizer, todo um processo que você realiza para introduzir a comunicação alternativa no seu paciente, né? E nem eu fiz a questão de salientar que é importante a gente sempre ter a legenda. Por quê? Se a gente só joga um monte de símbolo, aí alguém, vamos dizer, a enfermeira chega e põe isso de qualquer jeito. Aí chega o familiar. Aí o paciente aponta aquilo. Aí o paciente aponta um acesso, a foto de um acesso. O familiar não sabe o que é aquilo. A comunicação, gente, ela tem que ser universal. Todo mundo tem que entender o que a gente está querendo passar, entendeu? Não é só a mãe. A mãe sabe a cara que a criança está fazendo, que é fome. Mas e quando ela está na escola? A mãe sabe o beicinho que a criança está fazendo, sabe que ela está de cocô. Mas a mãe sabe. A comunicação ela tem que ser efetiva em todos os contextos, entendeu? Então, assim, pode desenvolver? Pode. Não tem uma normativa que proíba, entendeu? Mas a questão é, vai saber fazer? Vai ajudar ou vai atrapalhar? Então, assim, vai ser como? A intenção é que use em outros contextos mesmo.
cansei. Essa prancha desse paciente que eu mostrei aí foi para ir para casa. Eu mandava para físio. Eu falava assim, leva para o setor de físio. Graças a Deus, não tinha coronavírus, era só espirrar um alquinho e estava tudo ótimo. Por isso também a questão do material plastificado, a durabilidade e a gente poder higienizar sempre o material também. Por isso que eu fui levantando algumas dicas para não ficar um bom de informações. Então, lembrando só que você falou sobre a questão da plastificadora, é como se fosse uma como é que eu vou falar? Material de suporte, né? Isso, a plastificadora, ela como se fosse, ela pega o plástico transparente, você coloca a folha e ela plastifica. Só que se não tem uma plastificadora, que é importante, pode fazer plastificar com papel contact, né? Exatamente, exatamente. O importante é a gente garantir a durabilidade daquele material. E no caso de um ambiente hospitalar, que a gente está sempre se preocupando também, e agora em tempos de Covid, a gente poder estar sempre higienizando esse material. Sim, inclusive, por exemplo, quando você vai utilizar uma prancha num hospital, né, tem muitos terapeutas, eu acho que o ideal é passar o papel filme, né? As meninas lá do HU, eu tenho visto, a gente já levou uma vez também. Quando leva um iPad, um tablet, eu sou da época que a gente entrava até com. Eu sou da época que a gente entrava até com um computador, porque às vezes o tablet não era bom, o sistema não era bom. Então a gente entrava com um computadorzão, um notebook, aquele grandão, na UTI, na enfermaria. Passa plástico, filme em tudo, passa tudo, deixa o paciente usar. Acabou, acabou. Tira e joga fora. Então, assim, tem que ser um material reutilizável, né? Sim, aí a Ana Amélia, que é daqui da UFSM, dá parabéns, muito enriquecedor. Ela agradece, eu li aqui. Tô conseguindo ler. Tá? A Rafaela falou, sou aluna do IFRJ. Legal. Também um pouco de comunicação alternativa na disciplina de TEO na escola. Acaba que Lá a eles formação têm, do né, a disciplina. IF e da UFRJ, ela não é idêntica, mas ela é bem similar, porque alguns professores transitam entre uma universidade e outra, né? Entre uma graduação e outra. A gente se esbarra no estágio também, tem muita troca pelo fato das duas serem no Rio de Janeiro. E lá no IFRJ tem uma disciplina específica TO na escola, né? Tem. Aqui não, aqui é deficiências, então fala tudo relacionado à deficiência. E lá tem a TO na escola, bem bacana. Que nem na UFRJ, né? Tem a de tecnologia assistiva, são muitas horas, você lembra? São o quê? 60 horas, são muitas horas. Pessoinha não lembra mais. Não, são muitas horas. E eu fiz a específica eletiva que eu escolhi, né? Por causa da proximidade do tema, a de comunicação alternativa, que eu acho que tinham 30 também. Também não era pequenininha, não. Mas bem legal. Só lembrando para os alunos da UFSM, tá aqui, né? A Nayara colocou aqui, as meninas colocaram o formulário para preencher para receber horas de ACG. Não esquece, não, gente. Isso no final da graduação é um desespero. A papel. A Laila. Oi, Laila. A Laila sempre maravilhoso. Ouvir Sempre, vocês, parabéns. A Laila foi minha aluna bolsa em Minas. Todo mundo tinha uma Laila na vida. Carolina fala, noite enriquecedora. Não tinha ouvido falar sobre comunicação alternativa, achei bem interessante. Olha, Carolina, a gente é suspeita para falar, mas a gente gosta muito de trabalhar com a comunicação e a gente vê muito resultado, né, Thalita? Muito, 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 muito. A Tânia foi banca também, né? Até esqueci de falar isso. Foi banca de um trabalho que eu fiz também num aperfeiçoamento profissional. Na FR, né? 2 anos lá na FR, lá em Niterói, no Rio. Do lado do Rio, né? Que a gente fala Niterói é Rio. E foi bem legal também. Eu pude aplicar a comunicação alternativa com crianças com diagnóstico de paralisia cerebral,
com sequelas graves, motoramente graves, crianças tetras, né? Com acometimento, eu esqueço que é o primeiro e segundo período, com acometimento dos 4 membros. Então, assim, tive um bom resultado. Fazia prancha também desse jeito, imprimia foto, passava o contact, mandava para casa e a criança conseguia escolher o brinquedo, a comida. Claro que foi uma amostra, né? Um estudo bem básico, Bem mas interessante. bem legal. As crianças com potencial cognitivo, Tô entendeu? vendo aqui a Annelise também. A Annelise foi minha aluna em Minas, em Ah, legal. Muriaé. Algumas carinhas que eu não conheço. Assim, realmente agradecer a todos, que é bem bacana, né? Que os que estão aqui que realmente gostam do tema, né? E é bem Uhum, bacana, realmente. Alguém tem alguma pergunta, Nelise? Saudades também. uhum. Alguém tem alguma pergunta mais para a Thalita? A gente já bem que estourou, né? A gente Quem tem ficar uns com 40 minutos. vergonha, quiser depois me chamar no Instagram, esquecer alguma coisa, pode me chamar. Aí eu coloquei um pouco mais para cima os links do portal Arasaki, Prancha Fácil, do portal Assistiva, do Board Maker. Então, não, aliás, o Pict for Me. Big Fan. E é bem interessante realmente que eles são gratuitos. Então, quem quiser colocar ali o link, Baixa agora. isso, baixa agora. Desse jeito. Bom, ô, Thalita, eu não tenho assim palavras para agradecer, Vocês tá? gostaram? Gostaram, meninas? Elas são assim, por fim, eu já nem tô dando aula mais assim. A Ana Amélia colocou sim, Taniele sim, porque Ai, quando eu faço chamada, Leise sim, quando eu faço chamada para dar aula, por fim, elas não falam, Eduarda, agora estão falando, né? Fui então, falar, Carolina, Bruna, isso sim, ó, agora eu gostei, gente. Porque eu falo assim, meu Deus, eu falo sozinha, é horrível. eu tive essa sensação quando eu tava de cara para a apresentação do PowerPoint. Porque aí eu não tava tendo retorno da minha imagem, nem de vocês. Eu olho só o PowerPoint quando eu transmito. Falei, gente, eu não posso viajar, porque às vezes acho que tá falando sozinha, dá uma viajada, né? Sim, ó, Chayana muito, enriquecedor, Rafaela Flores, legal. Eu acho que tem alguns também TOs aqui formados. Então é assim, foi uma pequena amostra, né, Thalita? Do que dá para fazer agora. Porque não adianta, é o que eu falei, lembra, Tânia? Não adianta falar de um monte de coisa cara que não é a realidade. Quando a gente sai, a gente quebra, a gente se frustra. A gente fica que nem o Sim, paciente, frustrado. Não a adianta. gente olha aquela quantidade de recursos, fica feliz quando a gente Nossa, vai olhar o preço, o valor, quer encaminhar para o nosso paciente, nada, imagina, né? não é a Então, eu realidade. acho interessante isso, né? E a UFRJ, ela nos ajuda muito nesse sentido, porque ela disponibiliza esses recursos por meio do projeto da professora Miriam. Então, assim, a gente é feliz, assim, na terapia ocupacional por ter este canal, sabe? Gratuito. Quanto tempo tem o curso da UFSM? 4 anos. 4. É bem neném também, né? Nós fizemos 10 anos há pouco tempo, Nós ano fizemos passado. 10, a gente já tá assim, já saímos da primeira infância, já estamos caminhando Vocês 10. fizeram 10 também agora. 10 também. A UFRJ fez 10 também. Quem é Então, DD não, e quatro FRJ. anos. Quem tem 4 anos? O curso de TO da UFSM? Achei que era o tempo de duração. 4 anos é o tempo de duração. Tem Não, 10 o anos tempo já que o já curso. tem TO aí. Já temos no Rio Ah, Grande 10 do Sul. anos, igual a UFRJ. Mas Uhum, no Rio Grande do Sul, a universidade fica em Santa Maria, né? Então, no é. Rio Grande do Sul, nós temos Nayara Ajuda e FAPAS, UFN, Universidade Franciscana, A UFN fechou. fechou o TO, tá? A Nós UFPEL, mas qual? a UFPEL também. A UFPEL, FAPAS. É FAPAS? Não sei. Agora eu não me lembro aquela de
Caxias, mas eu não me lembro se ela ainda tá ou não tá. Eu acho que é Fapas, né, se eu não me engano. Bom, olha, então agradecer a todos também que participaram. Foi um prazer tê-los aqui. A Thalita, mais uma vez, né? Thalita trabalhou o dia todo, cansada, está aqui, linda, bela na live. Mas é assim, ó, maquiagem. Mas é assim, é só se arriscando mesmo, né? A gente tem que. Isso mesmo. Senão a gente vai ficar sempre sentada no sofá. Tem que. Conhecimento é bom quando a gente passa adiante, né? Verdade. Ó, beijo então. Tchau a todos. Obrigada. Gente, boa noite. Obrigada pela presença e pela atenção, tá? Se precisarem, podem me chamar. Beijo.